Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 445. E nós estamos falando do êxtase, né? Da possibilidade de uma pessoa sendo induzida ou pela sua própria vontade desdobrar-se para o mundo espiritual e transmitir essas experiências através do corpo para outras pessoas que estiverem próximas a ela. Então vamos lá. Questão 445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? É, melhor dizendo, a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude seus fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar. Então, tanto o sonâmbulo quanto o estático, ele consegue descrever o plano espiritual. Por isso ele faz uma alusão na pergunta sobre a vida futura. Qual que é o nosso futuro? A desencarnação. Não há meios de evitar a morte do corpo, então vamos desencarnar. O fato de o sonâmbulo vivenciar a experiência como espírito e transmiti-la para as pessoas que estão na vigília, isso faz com que nós possamos ter uma ideia de como será a vida futura. Também acontece, como está na resposta, de rever situações do passado. Então, num estado de êxtase, é feita a regressão hipnótica e a pessoa vai regredindo e vai passando de uma vida a outra, nos trazendo informações também do seu próprio passado. A realidade, tanto um caso quanto o outro, nos revela a imortalidade. Nos revela que somos mais do que um corpo, somos espíritos. E como espíritos, vivenciamos experiências diferentes, né? Daquelas que vivenciamos aqui na vigília, porque o corpo nos limita. E esses estados, essas situações, nos permitem vivenciar a realidade da nossa existência, que como espírito nos deslocamos pela velocidade do pensamento, não tem obstáculos materiais que possam impedir o nosso acesso, enfim, uma condição de sensações e de percepções muito diferente daquela que temos enquanto estamos na vigília. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam conciliar-se com o materialismo? Quem os estuda de boa fé, sem prevenções, não pode ser materialista nem ateu. Então, o materialista acredita que a vida orgânica é responsável pelo ser. Então, é o cérebro que pensa, é, é o cérebro que imagina, que constrói, que aprende, mas que esse cérebro morre quando o corpo morre. Então, não tem expectativa do futuro. Como explicar, então, que a pessoa possa fazer uma regressão e descrever uma vida anterior? Não tem como. Então, para o materialista, esse estado de sonambulismo passa a ser entendido como se fosse uma alucinação, em que a pessoa descreve situações criadas pelo próprio cérebro, num processo de alucinação. Mas aqueles que confiam na continuidade da vida, esses vão compreender essa possibilidade de estarmos vivendo num plano espiritual. Bom, encerramos aqui e aí começa, a partir da questão 447, dupla vista, que é a capacidade de algumas pessoas de verem o plano espiritual na vigília. Então, ela está tendo a vidência, né? Alguns médiuns são videntes. Então, ele consegue enxergar o que acontece ao seu redor no plano espiritual, mesmo sem estar em transe. Ele está acordado. Isso acontecia muito com o Chico, né? Chico Xavier, quando trabalhava numa repartição pública, ele tinha dificuldade de discernir quais pessoas que vinham ao balcão que estavam encarnadas e pessoas que estavam desencarnadas. Então, ele tinha essa evidência, né? Para ele não tinha diferença entre um ser desencarnado e encarnado, porque o perispírito reflete a aparência e a forma física.
Então, para ele era difícil. Então, é nesse sentido que vem a dupla vista. Vamos lá. 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. No que chamais dupla vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Como eu disse, o médium tem a capacidade de enxergar o plano espiritual, então médium vidente. Dupla vista reflete essa capacidade. Ele está na vigília, está aqui conosco, caminhando, conversando, e consegue enxergar um espírito que se aproxima, consegue enxergar alguma situação que outras pessoas não conseguem enxergar com os olhos físicos. Agora, falando nisso, eu me lembrei numa data festiva em que a nossa querida Nadir estava discursando para as pessoas, né, no aniversário da casa, e ela começa a descrever o que acontece na casa, mas não no plano físico, não nas limitações das paredes, mas além delas, né? Então, nesse momento, ela estava usando a dupla vista, porque descrevia algo que só existe no plano espiritual, mas que está vinculado à nossa casa. Então, ela descreve que a casa é muito maior do que os nossos olhos podem ver, e existem diversos departamentos, tem enfermarias, tem hospitais, tem lugares de estudo, de refazimento, para uma quantidade muito grande de espíritos. Então, isso é uma demonstração de dupla vista. Ele estava na vigília, discursando sobre o aniversário da nossa casa e nos descreveu algo que está além da nossa capacidade. Como ela tinha a vidência, ela pôde descrever a nossa casa do vista do plano espiritual. 448. A dupla vista é permanente? A faculdade, sim, o exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. É por isso que, em tais mundos, a dupla vista é uma faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e este é também a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Então, num futuro não muito distante, gostaríamos nós, evoluindo, nós vamos diminuir essas limitações da matéria, isso dando mais liberdade para o espírito. Então, quanto menos denso é o corpo, menos denso é o perispírito, maior a sensibilidade e a condição de conhecer o plano espiritual. Por isso, em mundos superiores, a dupla vista é algo comum. Então, não tem limitação da matéria. O espírito já evoluiu e não precisa das barreiras, né? Aí ele vai conviver, apesar da articulação, como ele diz, né? As pessoas conversam umas com as outras, mas as informações podem ser transmitidas apenas pelo pensamento, porque não há a limitação da matéria, a necessidade do ar, né, para transmitir a voz. As vibrações do pensamento são transmitidas pelo fluido cósmico universal que está inundando o universo inteiro. Então, tudo isso está relacionado com o grau evolutivo. Quanto mais evoluído, quanto mais próximo da lei de amor, o espírito, maior é a facilidade, maior é a liberdade que ele tem de vivenciar experiências no plano espiritual. Porque isso não se transforma numa vantagem, né? No momento que nós vivemos, muitas pessoas buscam o conhecimento, a ciência e se colocam numa posição de superioridade para levar vantagem. Vantagem moral, na fama e vantagem financeira também, né? Quando o espírito evolui e aprende sobre o amor, consegue praticá-lo, esses valores do orgulho que envaidece a pessoa que quer ser reconhecida ou a da riqueza material, eles ficam em segundo plano. Então, quanto mais evoluído, maior a liberdade, maior o acesso e a condição de evolução é mais rápida para o espírito.
porque mais livre ele pode vivenciar experiências melhores. 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Na maioria das vezes, ela é espontânea, mas não raro a vontade também desempenha importante papel. Se tomares como exemplo alguma dessas pessoas a quem se dá o nome de adivinhos, algumas das quais dotadas desta faculdade, verás que é com o auxílio da própria vontade que entram no estado de dupla vista, ou naquilo que chamas visão. Então, nós aprendemos também, pelos estudos do Livro dos Médiuns, que esse tipo de capacidade de evidência está relacionado com a mediunidade. E a mediunidade é um atributo físico. A concentração também nos permite. Sim, em determinadas circunstâncias, se nós estivermos, por exemplo, quase adormecidos, né? Estamos naquela estágio, nem estamos acordados, nem dormindo. Então, nesse momento, o espírito está em desdobramento. Aí você consegue vivenciar ou ver algumas coisas do plano espiritual, caso isso seja bom para você e que exista esse desejo, né, a vontade de participar. Mas, normalmente, a vidência está relacionada com o estado físico e está explicado ali no Livro dos Médiuns sobre a preparação do corpo para o intercâmbio entre os dois planos. Então, a mediunidade é uma ferramenta que nós recebemos ao encarnar e ela está relacionada com o nosso corpo físico. Então, as pessoas que não têm essa antena não terá condições, mesmo que queira, de conseguir ver o plano espiritual, a não ser em desdobramento, quando sonha ou quando está nessa circunstância que eu coloquei. Não está nem dormindo, nem acordado, ele está entre os dois caminhos e aí tem a percepção maior do plano espiritual. Ou está em agonia também, né? É muito comum quando a pessoa está num estado terminal no hospital, de ela começar a relatar: olha, seu avô está aqui, sua avó está aqui, eles vieram me visitar. Na verdade, ele está vendo os espíritos que vieram auxiliá-lo no momento da desencarnação. Então, não é uma alucinação, mas é um estado em que o corpo já bem no fim do seu processo de vida, ele permite que o espírito tenha um pouco mais de liberdade. Então, são circunstâncias específicas. Muito bem, nós estamos chegando já no término do nosso horário, e hoje, como é o último estudo do ano, né, nós vamos parando por aqui. Nas semanas que vem, nós falaremos sobre a questão 450 e vamos continuar com esse mesmo tema. Hoje, como é o último estudo do ano, eu queria desejar a vocês um feliz ano novo, uma esperança de que as coisas vão acontecer segundo a nossa necessidade. Uma confiança de que Deus, com a sua infinita misericórdia, sempre vai nos proporcionar os meios para que possamos evoluir e aprender. E o ambiente em que estamos inseridos, ele nos oferece essas oportunidades. Confiemos na justiça de Deus, construamos um ano de 2023 cheio de luz, cheio de paz, de muito trabalho e evolução. Meus irmãos, que Jesus possa abençoar a todos nós, os nossos lares e familiares, para que unidos possamos caminhar neste ano, serenos, resignados diante das provas e confiantes na misericórdia e na justiça do Pai, que nos coloca sempre no melhor lugar, no melhor momento. Vamos fazer a prece em agradecimento a Deus por todo esse ano que está encerrando e que nos permitiu o estudo, o aprendizado e tantas experiências que vivemos. Deus de infinita bondade, de amor e misericórdia, nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, pelas experiências vividas nesse ano que termina, pela presença dos vossos mensageiros que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, para que encontremos o caminho que nos levará até vós.
Muito obrigado, Pai. Que a vossa paz e a vossa luz permaneçam entre nós e que tenhamos a força de vontade de construir um ano novo, cheio de realizações e trabalho, na confiança de que estás conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia nesse ano que se encerra. Que o ano que vem possamos estar juntos de novo. E na próxima semana teremos mais estudos. Uma boa semana a todos, boas festas, que a reunião de família nos traga alegria e serenidade.